Semana passada, nós vimos o texto de Tito, não chegamos a terminar ele, e eu pus destaque em duas coisas no texto. Eu pus destaque na questão da bebida, o perigo que tem a questão da bebida dentro de casa. Você não sabe dizer o quanto teu filho suporta. A bebida, em especial a cerveja, ela tem um agravante. Eu falei para vocês que o álcool, ele vicia o corpo. Mas o que é altamente viciante, tóxico na cerveja, é o ambiente. O ambiente é altamente viciante para as emoções. Então, aquele ambiente de bater papo, de contar piada, aquele ambiente de tirar sarro do outro, esse ambiente, o ambiente do boteco, o ambiente da cerveja, o ambiente do bate-papo, da zombaria, da coragem, porque o peão vai bebendo, ele vai ficando mais corajoso. Esse ambiente, ele é altamente viciante para a alma. Mas é como se fosse um crack. Tem um poder de vício extremo. Então, do meu ponto de vista, todo aquele que exerce um pouco de autoridade, pai, mãe, líder, ele não deveria beber, do meu ponto de vista, tá? Você não tem perda nenhuma se não beber, mas você tem muitos riscos se você beber. Já vimos isso. Vimos também que o texto diz que é para as mulheres mais novas amarem ao marido e depois ao filho. Por que a Bíblia está fazendo isso? Porque é óbvio que especialmente crianças pequenas demandam muito tempo da mãe. Mas por que a Bíblia está fazendo isso? Porque nada estabiliza mais a emoção de uma criança do que ver que o pai e a mãe estão bem. Se você levar de boa com o seu marido, o coração do teu filho fica estável. É uma coisa que impressiona. Tem homens dificílimos, mas tem mulheres que têm uma sabedoria para levá-los, que tem um tato e um jeito para levá-los, e isso protege o coração do filho. Então você tem que ter em mente que, para estabilizar o teu filho, você precisa manter uma relação conjugal estável. Lembrando que não cabe briga, nem briga aberta, seu isso, seu aquilo, olha o que você está fazendo. Nem cabe briga velada. Você fecha a cara e não cumprimenta, não conversa, não quer saber, é briga do mesmo jeito. Filho percebe isso. E se o teu filho for um pouquinho mais sensível ou mais esperto, o bichinho é uma esponja. Ele põe dentro dele o que ele estiver vendo no ambiente da tua casa, tá? Então, pus em destaque essas duas coisas. Aí o texto continua e diz assim, que as mulheres mais novas precisam ser sensatas. Sensata significa equilibrada. Equilibrada é que não é excessiva nas reações. Então, a gente tem mulheres que são passivas, não reagem, o que é ruim, porque mulher tem que tomar decisões, agir, mas nós também temos mulheres intempestivas, que reagem a qualquer coisa. Aí também é ruim. Então a mulher, ela tem que ser sensata. Depois diz bondosa. A palavra bondosa está ligado a fazer gentilezas ao outro, atos de bondade ao outro. Então vou te dar um exemplo. Você está conversando com um adulto, tá? E aí teu filho de 5 anos, ô mãe, geralmente qual a tendência nossa? Moleque, você não vê que eu estou conversando? Isso não é um ato de bondade. Quem suporta mais esperar, o adulto ou a criança? O adulto. Você deveria virar para o adulto, dá licença.
Oi, querido. Querido. Se você fizer isso daqui, descer no nível dele, oi, querido. Gente, que diferença que dá no ambiente. Pequenos atos de bondade. Então a camisa do teu filho de 7 anos está abotoada errado. Geralmente qual é a reação da gente? Ei, menino, você não tem jeito, né? Olha só. Isso é uma crítica. Isso pesa. O que é um ato de bondade? Você parar, querido, vem cá. Deixa a mamãe abotoar. Sabe o que é interessante, querido? A grande maioria de vocês, se tiver um mínimo de sensatez, vai falar com a criança, vai abotoar o botão de um jeito correto, só que a grande maioria de vocês faz isso queixando. Vocês fazem o que é certo, mas fazem queixando. Aí perde o valor daquilo que vocês estão fazendo. Aí aquilo que vocês estão fazendo não é um ato de bondade. Esse ato de bondade, de cuidado com os outros, ele tem um poder de unir enorme. Então algumas de vocês são muito serviçais, são muito atentas, fazem o que precisam, só que fazem de forma estressada. E aí essa bondade perde o valor no que você está fazendo. Se você conseguir ter esse gesto de bondade com o seu, de um jeito sereno, ele prende em você. Ele fica ligado a você. E aí, é o que nós mais queremos, o que você vai falar passa a ter peso dentro da criança. No coração do teu marido. Então você tem que aprender a alcançar isso. Sensatez, bondade. Aí diz mais uma coisa. Que é para as mulheres mais jovens serem boas donas de casa. A Bíblia faz uma coisa curiosa, ela define os papéis. Talvez algumas não vão gostar, mas eu tenho que pregar a palavra. Eu vou responder diante de Deus. A Bíblia diz que é para a mulher ser boa dona de casa. Não diz que é para o homem. Então quem tem que dominar as coisas da casa é a mulher, não é o homem. Porém, a Bíblia diz, no mesmo texto que eu vou estudar com vocês hoje, que o homem tem que viver a vida comum do lar. Homem tem que participar do dia a dia da casa. Precisa pendurar uma roupa? Ele tem que fazer. Precisa lavar uma louça? Ele tem que fazer. Precisa dar banho num filho? Ele tem que fazer. Precisa limpar um chão, passar um pano? Ele tem que fazer. Então, o peso da obrigação não é dele. O peso do homem é a participação junto com a mulher. Então a mulher tem esta responsabilidade da administração da casa. E o homem tem que participar disto junto com ela. Vocês estão conseguindo entender? Então, a mulher tem que ser temperante, não pode ser, que significa não dada ao vinho, tem que ser sóbria, não pode ser entregue a compulsões exageradas, como nós estudamos. A mulher tem que amar primeiro o marido e depois o filho. Então você tem que ter essa prioridade na mente. Depois a mulher tem que ser equilibrada, sensata, bondosa e boa dona de casa. Terminei o texto de Tito. Porém, o texto de Pedro espreme um pouquinho mais. E o texto de Pedro vai dizer assim: e vós, mulheres, igualmente. Sede submissas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, mediante o vosso honesto procedimento cheio de temor. Então a Bíblia está dizendo uma coisa. A Bíblia está dizendo assim: mulheres, vós igualmente. O igualmente se refere ao texto anterior. Sabe o que o texto anterior está dizendo, está estudando? Diz assim:
pois Cristo vos deixou o exemplo para seguirdes os seus passos. E aí fala do sofrimento de Cristo. Que ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Você faz ameaças em casa? Especialmente para filho? Você está pedindo para apanhar. E aí você não bate. Vou contar até 3. E esse 3 não chega nunca. Você faz ameaças em casa? Você faz ameaças a seu marido? Gente, não faça ameaça a um homem. Resolva os problemas, mas não faça ameaça. Esse negócio é um negócio ruim e perigoso. Não faça ameaça. Diz que Jesus, quando ultrajado, quando falavam mal dele, ele não revidava o ultraje, ele não falava do outro. Mas você também, você está pensando o quê? Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Mas olha o que o texto diz. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Então olha o que Jesus fazia. Ele não entregava a pessoa, Deus, o senhor está vendo, julga ela. Olha o que ela está fazendo comigo. Ele não entregava a pessoa, ele não entregava a situação. Deus, olha, o senhor vai ser o meu juiz nessa situação. Não, o texto diz que ele entregava-se. Ele virava para o pai e dizia, pai, me dá graça para suportar. Me dá graça para suportar. Me dá graça para suportar. Nós temos que entender que todos nós vamos ferir, mas também vamos ser feridos por pessoas. E se você não aprender a lidar com os problemas da vida, com a dor da vida, com o desprezo, com a ameaça, você vai ficar uma pessoa ou deprimida, ou reativa, enfrentando tudo. Então, o texto agora que vai ensinar sobre como a mulher deve lidar com o marido que não obedece a Deus, quando o texto vai ensinar, o texto ensina primeiro que nós temos que saber lidar com a dor da vida. Gente, viver dói. As pessoas, tem gente que falam coisas ruins a nosso respeito. E o que você vai fazer com isso? Você vai reagir? Tem marido que fala coisa ruim para você. Tem mulher que fala coisa ruim para o marido. Às vezes os filhos, especialmente aí a partir de 14 anos de idade, 15 anos, eles enfrentam e dizem coisas ruins, pesadas para a gente. E o que você vai fazer? Você vai reagir mal ou você vai aprender a lidar com a situação? Existe uma expressão muito usada hoje nos cursos de relacionamento, em coaching, nos psicólogos. Existe uma expressão chamada resiliência. O que é resiliência? Imagina uma almofada. Eu aperto o dedo na almofada, ela afunda. O que é resiliência? É eu tirar o dedo da almofada e ela voltar ao estado normal. Então, o que é resiliência? É você receber um impacto de alguém, você sentir aquele impacto, mas você voltar ao estado normal rapidamente. Então, é o que a Bíblia está propondo na pessoa de Jesus. Diz que ele sabia lidar com as dores que vinham sobre ele. Todos nós passaremos dores semanalmente. Em alguns períodos é diariamente. A gente tem problemas. E o que você vai fazer com isso? Você vai ter que aprender a reagir bem para poder conduzir a situação. Então ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, como convém no Senhor, lembrando que nós já falamos sobre a submissão. Submissão não é passividade,
submissão não é intransigência, submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Ou seja, alcançar um lar equilibrado. Essa é a nossa missão, né? E aí diz assim: para que se algum deles ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, mediante o vosso honesto comportamento cheio de temor. A Bíblia agora está trazendo uma promessa. Você tem um marido que não ama Deus? Você tem um marido que não segue os princípios de Deus? Ou você tem, às vezes tem até um marido aqui que pode ser cristão, crente, está lá ou na igreja católica, ou está lá numa igreja evangélica, porém ele tem dificuldade de entender um determinado princípio da Bíblia. Se você tiver uma situação onde o teu parceiro não ouve a Deus, não tem facilidade para ouvir a Deus, o texto bíblico está dizendo assim, que você pode ganhá-lo sem palavra alguma, sem com S e não com C. Vocês estão entendendo? Sem com S, sem palavra alguma, não é com C. Você não vai dizer 100 palavras com C. Você vai aprender a ficar quietinha e ter um comportamento adequado. Você precisa confiar na promessa que o Senhor está fazendo. Se Ele pediu que é para ganhar um homem difícil, 100 palavras, quieta, fique quieta e tenha um proceder de alto nível, mediante o vosso digno proceder. E aí ele faz a promessa de que ele mesmo vai conquistar o coração do seu marido. Vocês estão me entendendo? Existe um livro chamado A Janela Mais Ampla. Gente, você vai precisar de fé para acreditar no que eu vou falar. Uma mulher entregou a vida ao Senhor, se não me engano, o ano era 1940. E ela tinha um marido banqueiro rico. E esse marido, ele começou a entrar numa crise de ciúmes violento. Mas violento. Entrar numa crise, por quê? Porque a esposa dele estava amando um outro homem, chamado Jesus. Eles não tinham noção na Índia, eles não tinham muita noção do cristianismo, e ele começou a ser tomado por ciúmes, e ele tomou uma decisão: eu vou matar ela. E ele então resolveu, num determinado dia, matar, mas ele precisava de uma justificativa. O que ele fez? Ele tirou uma chave de casa, as chaves que ele usava no banco, foi no rio, que corta a capital, Nova Delhi, e jogou a chave no rio. E a desculpa é de que ele ia começar a briga por causa da chave. Ela tinha perdido a chave, ela tinha perdido a chave, ela tinha perdido a chave. E naquele dia, essa mulher gastou um tempo com o Senhor e ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de fazer um almoço especial para ele. Foi, preparou o almoço. Só que ela resolveu comprar um peixe. Ela foi no rio, comprou um peixe. Quando ela abriu o peixe, o que tinha na boca do peixe? A chave. Ela estranhou. Gente, lembra de Jesus com Pedro, pagando tributo? Senhor, eu pago tributo a César ou não? Pedro, vai lá e pesca. Veio 1 denário na boca do peixe. Pagou o tributo por ele e pelo Senhor Jesus. Ela pegou, pendurou a chave no lugar. Ele, no final do dia, voltou, bebeu para ter coragem, chegou em casa bêbado e começou a brigar com ela por causa da chave. Começou a brigar com ela. Enquanto estava brigando, ela virou e falou: não, mas querida, a chave está aqui. E contou a história para ele. Ele ficou tão impactado
O autor é um irmão que correu o mundo inteiro, ele pregou muito no mundo inteiro e ele foi colhendo histórias verídicas. E, meus queridos, ela pendurou a chave, ela contou a história para ele foi curado da embriaguez na hora. Isso é científico, pode acontecer. As pessoas tomam um choque tão grande que o álcool perde o efeito momentâneo, naquele efeito que está instantaneamente, e ele então entregou a vida dele ao Senhor. Presta atenção. Se teu marido não obedece ao Senhor, fique quieta e tenha um alto nível de procedimento dentro da casa. Porque Deus, não sou eu, Deus fez uma promessa para você, que Deus iria ganhar o coração do seu marido mediante a tua quietude e mediante o teu digno proceder. Você está conseguindo me entender? É um caminho fácil? Não. Porém, assim é o caminho da cruz. Assim é o caminho do nosso Senhor. Jesus virou e falou que o meu caminho não é largo. O meu caminho é estreito. Então, se você quer seguir o padrão do Senhor, você vai ter que aprender de alguma forma a trilhar este caminho estreito da quietude e de um digno proceder. Senhor, dá o coração do meu marido. Senhor, dá o coração do meu marido. Senhor, dá o coração do meu marido. Porque não tem o que Deus não possa colocar em ordem. Ninguém resiste a Deus. Se Deus determinar uma palavra que vai mudar o teu marido, acabou, o teu marido vai ser mudado. Só que Deus fez isso mediante uma promessa. Eu quero que você me dê silêncio e um bom comportamento com ele, que eu vou te dar um marido mudado, um marido transformado. Vocês estão conseguindo entender? Então, Deus de alguma forma pôs este peso sobre a mulher. E aí nós temos que aceitar aquilo que ele está falando. E aí ele continua no texto, 1 Pedro 3, de 1 a 6. E aí diz assim: não seja o adorno da mulher o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. De novo ele volta. Eu não quero que tua beleza seja só exterior. Aí diz assim: seja, porém, o seu ser interior, o seu homem interior, unido a uma vestimenta de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minhas queridas, é a única vez na Bíblia que Deus pega um comportamento e põe uma ênfase, dizendo assim: isto daqui tem grande valor diante de mim. E é uma ordem dada à mulher. Qual é a ordem? De que a mulher tem que ser mansa e tranquila. Por que a mulher tem que ser mansa e tranquila? Simples. Qual o principal papel da mulher? Gente, ela não consegue edificar pessoas se ela não for mansa e tranquila. Eu preciso explicar um pouquinho a palavra mansidão. Uma vez eu ouvi um exemplo que eu achei admirável. A pessoa comparou a mansidão a um cavalo. Aí disse assim: imagina um pangaré velho, já debilitado. A gente tende a pensar que aquele cavalo velho e debilitado é manso. Mas este não é o sentido na Bíblia. O sentido na Bíblia é você pegar um quarto de milha, um cavalo quarto de milha, que é uma raça especial, e em pleno vigor da vida dele, um cavalo extremamente vigoroso, forte, mas completamente dominado pela rédea do condutor. Essa é a ideia da mansidão. É uma pessoa forte, vigorosa, determinada. Meninas, não percam 1 vírgula da força de vocês.
da determinação de vocês. Não percam uma vírgula da firmeza de vocês. Porém, esta firmeza tem que estar sujeita a Deus. Para você falar quando Deus quer, para você calar quando Deus quer, para você agir quando Deus quer, para você não agir quando Deus não quer que você haja. Então você tem que ser uma pessoa forte. Jesus falou uma certa vez dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. O que é a humildade? A humildade é a maneira pela qual eu vou aos outros. A palavra humilde significa aquele que se abaixa. Então eu vou em direção à minha esposa, aos meus filhos, abaixado. Eu vou em direção ao Ivan, abaixado, sabendo que o Ivan entende de coisas muito mais do que eu entendo. Que os meus filhos têm coisas a me ensinarem. Que minha esposa tem coisas para falar comigo. Isso é humildade. Mas o que é mansidão? Enquanto a humildade é a maneira pela qual eu vou, a mansidão é a maneira pela qual eu reajo. Eu tenho que reagir de forma serena. Eu tenho que reagir de forma tranquila. Se você alcançar a mansidão e a tranquilidade, você passa a ter diante de Deus grande valor. Grande valor. Tua oração é considerada, tua ação é considerada, Deus te olha de um jeito especial se você encontrar esse coração.